Senhor, que possamos entender o que realmente é o significado da ceia do Senhor. Possamos entender o que a Tua Palavra diz, o entendimento daquilo que é Teu, daquilo que é verdadeiramente Seu ensinamento. Nos ajuda que possamos compartilhar também essa verdade e que possamos viver essa verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a gente com o tempo, né, a gente vai celebrando a ceia, vai, né, nas igrejas, a gente vai participando de vários tipos de ceia, né? Cada ministério tem uma direção, uma visão, né? E, assim, interessante que a gente vai estudando sobre isso, vai analisando algumas coisas, e tem muitas coisas além disso. A gente tem falado muito de como nós vivemos hoje como igreja e como a igreja vivia na época dos apóstolos, que era muito diferente daquilo que a gente vive hoje. E assim, eu queria compartilhar sobre a verdadeira ceia, né, um memorial. Para a gente entender o que é a ceia e o que é um memorial, né, o que aconteceu no partir do pão, né, a questão de compartilhar, né, o vinho. E então abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 12, a partir do versículo 1. Isso daqui é um contexto para a gente entender o que era a ceia naquela época, né? E diz assim, né? João, capítulo 12, versículo 1. Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. A Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arretel de unguento, né, um pote, né, de unguento de nardo puro, de muito preço, né, muito caro, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhes os pés com os seus cabelos, encheu-se a casa do cheiro do unguento. Essa parte aqui eu queria compartilhar a respeito de quê? Do que era a ceia. Quando a gente fala a ceia do Senhor, a gente sempre fala da questão do repartir o pão e o vinho, né, o suco de uva e tal. Sendo que a ceia não é isso. A ceia é um banquete, a ceia é comida, a ceia é comunhão, a ceia a ceia é tipo assim, é uma comunhão, é estar praticamente em família, estar ao lado do seu próximo e comendo bem, né? Então tinha comida ali, tinha bastante comida. A ceia tem muita comida. Se você procurar, estudar, e vai ver que a ceia é muita comida e muita bebida. Essa é a ceia, né? Então, assim, esse é o verdadeiro exemplo de ceia, né? Essa questão que fala a respeito do que é a ceia, né? E o primeiro memorial foi na última ceia, como a gente sempre fala, a última ceia, na celebração da Páscoa, né? Que está em Lucas, no capítulo 22, versículo 7. Lucas capítulo 22, no versículo 7. Chegou, porém, o dia dos ázimos, né? No caso, o pão ázimo, pão sem fermento, e que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparamos? Versículo 10. E ele lhes disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa:
o mestre te diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazeis preparativos. E indo eles, acharam como eles lhe havia sido dito, e prepararam a Páscoa. A partir daí o memorial era feito em um determinado momento que comiam a ceia. Então, a ceia, ela simboliza o quê? Naquela época, a questão da Páscoa. Se a ceia normal já era a Páscoa, imagine, se a ceia normal já era comida, né, a mesa cheia de comida, um banquete, imagina a Páscoa, né, que era uma festividade, né, era um momento importante na história, era uma celebração. Então, e aqui você vê, né, Jesus ele direcionando a Pedro e a João, falando que iam para a casa de um pai de família, ou seja, uma casa de uma pessoa normal, a casa de um pai de família. Quando existe um relato falando a respeito da casa de um pai de família, ele quer direcionar a respeito de uma pessoa simples, não um principal da sinagoga, um centurião, alguém de nome, mas uma pessoa específica. Mas essa pessoa específica também diz que na casa ali havia um cenáculo mobiliado. O que era um cenáculo? O cenáculo, se você for estudar, vai ver que é uma sala de jantar. As pessoas inventam, falam que era um salão de festa. Não, o cenáculo é uma sala de jantar grande. É uma sala de jantar grande e bonita, né? Assim, mobiliada, com mesa, com tudo que precisava. Então, assim, é muito paradigma que foi criado na nossa mente, muito ensinamento errado, que a gente traz até hoje. A gente tira a simplicidade e a importância do que era tanto a ceia como o memorial, né? Em Coríntios, né? Coríntios 11 fala a respeito, né? 1 Coríntios 11 fala a respeito da ceia, né? Então, o que aconteceu? A gente precisa entender que a igreja reformada, né? As igrejas evangélicas depois de Lutero, elas começaram tanto a mudar algumas coisas, como trazer aquilo que já era vivido pela Igreja Católica. Então, assim, a Igreja Católica, hoje, o que ela faz? O dia de ceia. O dia de ceia são todos os dias, no caso, todos os domingos. Tem um determinado momento que é feita a Eucaristia, que o padre ele pega a hóstia e faz aquele simbolismo, ele participa da ceia sozinho e depois ele dá só o pão, no caso a hóstia, para as pessoas. Ele fica aquela fila e as pessoas, e somente as pessoas que fizeram primeira comunhão, aquela pessoa ela pode participar dessa Eucaristia. Então é interessante que a gente passou a viver isso. Foram colocados alguns critérios para que a pessoa participasse da ceia. Então, a pessoa precisa ser batizada. Em nenhum momento isso está escrito na Bíblia, que a pessoa precisa ser batizada para que ela venha participar da ceia. Mas, assim, são fundamentos que são criados pelos homens até para prender as pessoas em seu sistema religioso. Então, quando você cria um sistema, algo que é antibíblico, aquilo dali que não é bíblico é justamente para criar uma dependência, para criar um aprisionamento. Então, assim, verdadeiramente não existe uma liberdade em Cristo. É um aprisionamento em Cristo que é colocado. Então, por isso que nós precisamos voltar para a palavra. Eu sempre falo, hoje existem coisas muito boas no YouTube, Instagram, entre outras plataformas. Só que a gente precisa voltar para a palavra de Deus. A gente precisa voltar para a origem. E hoje, muitas coisas que nós fazemos é totalmente fora da origem. Existem estratégias que podemos usar no nosso dia a dia, amém. Mas a gente não pode impedir ninguém venha ter o acesso
A gente não pode costurar o véu novamente. Então, infelizmente, muitos líderes, muitos pastores costuraram o véu e a pessoa não tem um livre acesso. Às vezes tem que passar até por ele, né, para ter o acesso com Deus, né? Então é interessante, né, que o pastor Steve Atkerson, ele implanta igrejas na Ásia, em vários locais, e ele colocou uma nota muito interessante, né? Por estranho que possa parecer, as igrejas nossas, né, contemporâneas, e as igrejas do primeiro século, né, que se alegravam na ceia do Senhor, de forma a fazer dela uma antevisão do futuro, o banquete das bodas do Cordeiro não foi somente após o fim da era do Novo Testamento, que os pais da igreja reformada alteraram a ceia do Senhor de sua forma original para um serviço memorial, isso é, comemorativo. Nós advogamos a volta à forma original, instituída por Cristo a seus apóstolos. Interessante ele falando, né, do que ele acredita, né? Ele busca trazer aquilo que é original, né? Aonde ele ministra, aonde ele prega, as igrejas que ele implanta, principalmente igrejas nos lares que ele tem esse direcionamento por Deus, né? Então, a sua forma e objetivo, uma festa para o futuro. A gente faz o memorial, tanto é que muitas igrejas falam até que Cristo volte, né, no final, né? Mas não é só apenas isso. A gente, o homem, né, ele criou o individualismo, né? Verdadeiramente, a primeira ceia do Senhor é também chamada a última ceia, por haver sido a última refeição da qual Jesus Cristo compartilhou com seus discípulos antes da sua crucificação. A ocasião foi a Páscoa. Naquele banquete de Páscoa, Jesus e seus discípulos se reclinaram numa mesa muito farta, né? Fala em Êxodo 12, Deuteronômio 16, o que era a celebração da ceia, como eu falei aqui. Se a ceia normal já tem muita comida na mesa, imagina a celebração da Páscoa, né? A tradição judaica nos diz que esses banquetes duravam normalmente várias horas durante a refeição, enquanto comiam, né? Então, imaginamos, você vê essa época de Natal, época de Ano Novo, o pessoal, né, é muito farto, é muita comida, é como se fosse isso, né, as celebrações, né, nessa época, né? Mateus 26, Jesus tomou de um pão e o comparou com seu corpo. Ele tomou também um copo e fez com que todos tomassem dele em seguida, depois de cear, né? Então, tipo assim, o simbolismo que Jesus fez naquela época não foi uma questão de, cada um tem o seu copinho, não. Ele fez questão, como eram poucas pessoas, que todo mundo bebesse do mesmo cálice dele, né? Hoje, que nojento, né? E né, uma falta de cuidado e tal. Então, o que acontece? Só que naquela época, não. Naquela época, o lavar os pés, o compartilhar, essa questão do pão também, era um pão grande, pegava um pedaço, passava para o outro, pegava um pedaço, passava para o outro. Então, essa é a celebração da ceia. Isso daí era proposital. Proposital para quê? Para que houvesse comunhão, para que houvesse um contato com o teu próximo. Então você era obrigado a beber do mesmo cálice que teu irmão tomou, e você beber naquele cálice também. Você era obrigado a pegar um pão que seu irmão pegou e tirou um pedaço, para você tirar um pedaço e dar para o seu irmão também. Isso acabou. Então essa origem, a verdadeira origem, acabou. A preocupação com o próximo se tornou um individualismo, um egoísmo. Em Lucas 22:20, Jesus pegou novamente o copo e o comparou com seu sangue, que seria brevemente derramado. Assim, o pão e o vinho da ceia do Senhor foram introduzidos no contexto da ceia completa, a Páscoa. Teriam os 12 talvez deduzido que a então recém-instituída ceia do Senhor não se destinava a ser uma ceia real, ou teriam assumido naturalmente o que ela era, um banquete,
assim como da Páscoa. Então, assim, até os discípulos ficaram meio assim, poxa, como é que nós vamos fazer isso? Interessante que quando nós vemos em 1 Coríntios 11, eles faziam da mesma forma. Então, assim, né, a ceia é um evento de aliança, como é profético, que aponta para afirmar que a nossa aliança com ele também aponta para o grande banquete que vamos participar com ele depois da volta de Jesus. Então tudo é profético. Então não só o memorial, né, do partir do pão e a questão do vinho, mas a questão da ceia também, da comida, da comunhão. Então isso foi tirado de nós, né? Então a mesa é para os filhos. A mesa é para os filhos. Jesus, ele não vai, quando ele voltar, ele não vai levar as ovelhas. Ele não vai levar os servos. Ele não vai levar os convertidos, ele vai levar os filhos. Porque aquele que é convertido, aquele que se converte, ele se torna filho. Então, a salvação é para os filhos. Tanto é que ele, o que ele fazia? Eu só faço o que eu vi meu pai fazer, eu só falo o que eu vi meu pai, ouvi meu pai falar. Então ele veio representar o pai aqui na terra. Então, o líder não tem o direito de impedir uma pessoa de participar de uma ceia, da ceia do Senhor. O fato de não ser batizado não impede de alguém participar da ceia do Senhor. Foram critérios que o homem criou. Historicamente, naquela época, a ceia era feita todos os dias, às 18 horas da tarde. O banquete que algumas pessoas que tinham condições, né, levavam todos os tipos de comida. E outras pessoas que não tinham condições. E essa pessoa, às vezes, somente se alimentava uma vez, aquela única vez, naquela refeição daquele dia. Nesse momento, independente da classe social, todos se tornavam iguais. E ainda o momento, né, o determinado apóstolo, né, que estava ali, né, o chamavam para o momento do memorial. Então era feito o quê? Está tendo a ceia, as pessoas estão comendo, as pessoas estão se alimentando. Um determinado momento que as pessoas estão se alimentando juntas, ele chega e ali, ó, amados, ó, vem cá, ó, psiu, tal, ó, vamos dar uma paradinha agora, um minutinho. Agora é o momento da gente celebrar o memorial do Senhor, aquilo que o Senhor nos orientou a fazer, até que Ele volte. Vamos partir o pão, vamos beber do cálice. Então, e colocando novamente as escrituras, faziam aquilo ali. A ceia e o memorial tem a ver com Jesus e com o corpo de Cristo, e não exclusivamente com o indivíduo. Nós aprendemos isso de forma errada. Nós aprendemos a respeito da ceia sobre uma questão individual. Foi sempre... Então, tipo assim... Mas precisamos discernir a palavra de Deus que diz, 1 Coríntios 11, 29, que diz assim, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O corpo de Cristo, que fala a respeito, Jesus ele foi bem claro, quando ele fala a respeito que aquele pão, ele simboliza o corpo, não fala somente dele, fala dele em nós.
fala do corpo de Cristo, e a Bíblia é bem clara quando fala a respeito do corpo de Cristo, que o corpo de Cristo somos nós. Então, se eu não consigo discernir o corpo de Cristo, se eu não me preocupo com o corpo de Cristo, se eu não consigo discernir o corpo de Cristo, a falta, a dificuldade que a minha esposa tem, que o Giovanni tem, que as outras pessoas têm, se eu não tenho essa sensibilidade, é isso que me faz comer, participar da ceia indignamente. Isso se perdeu. Então a questão foi individual. Não, agora eu tenho que orar, eu tenho que discernir, porque se eu estiver mal, em pecado, não é sobre você, é sobre o próximo. Foi sempre a ver com o próximo. Em nosso cotidiano egoísta, deixamos de nos preocupar com o nosso próximo. 1 João 4, versículo 11, diz: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. 1 Coríntios 11, 32, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajunteis para comer, esperais uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para o juízo. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Aqui, Paulo, ele direciona as pessoas. Olha só, a ceia tem a ver com o teu próximo. Se você não se preocupa com o teu próximo, então você não precisa participar da ceia. Ele é bem claro aqui. Se você quer comer apressadamente, se tu não quer esperar o teu próximo, fica em casa. Gente, aqui, ó. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que não vos ajuntei para o juízo. Qual a nossa preocupação hoje? Hoje a nossa preocupação, hoje nós andamos mais em direção ao juízo do que ao propósito de Deus. Em fazer a verdadeira vontade de Deus ou a nossa vontade? A nossa preocupação hoje é fazer a nossa vontade, não é fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é o quê? Que venhamos nos preocupar com o nosso próximo. E aí, naquele momento que ele direciona isso para as pessoas, e não eram poucas pessoas, eram muitas pessoas, ali comendo naquela mesa, pega a carne, pega o arroz, pega e tal. Ó, nesse momento, gente, ó, para aí um minutinho, que a gente vai celebrar a ceia. Que a gente vai celebrar a ceia, não, que a gente aprende a falar isso, que a gente vai celebrar um memorial, porque a ceia é a comida. Ali não é a ceia. A gente está acostumado a falar a ceia, mas é o memorial. O memorial o quê? Do partir do pão, da nova aliança. E naquele momento os apóstolos chegavam e falavam assim, ó, um minutinho agora que eu vou liberar uma palavra para a gente fazer um memorial. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei do meu corpo, né? Do meu corpo. Que é partido por vós, né? Então, eles partiam, né? Hoje, né? Por causa da logística, né? A gente entende, tem que cortar o pãozinho antes e tal, né? Para poder organizar tudo direitinho, todas as pessoas, e tem lugar que é 100, 200, 1.000, 5.000, 10.000, então, beleza. Mas naquela época que, tendo dado graças, partiu e disse, ó, partiu, ele partiu, e disse, né? Tomai e comei o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então eles partiam o pão, literalmente todos.
aparta o pão aí, dá para o teu irmão e tal, né? Simbolizando o quê? Simbolizando a comunhão, simbolizando a preocupação com o próximo, que ele participe da ceia, né? Fazer isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, né? Cálice, né? Que é suco de uva, tá? Que é difícil de encontrar aqui, por incrível que pareça. Aqui em Portugal é difícil de encontrar suco de uva. Tanto é que esse suco de uva aqui não é de Portugal, é da Espanha. É mistério, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Bom, semelhantemente, depois de cear, né? Aqui, ó, depois de cear. A palavra cear, o simbolismo específico da palavra cear é comer, comida, entendeu? Então isso que nós fazemos, o pão e o vinho, é um memorial, não é cear. Vamos lá. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber esse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Indignamente, né? O que te torna indigno? Sim, o pecado, sim. Mas a Bíblia fala aqui, versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma-se deste pão e beba deste cálice. Né? Então, quando fala para você examinar, você tem que examinar, lógico, a sua vida. E você ora ali. Quando você ora, você coloca para o Senhor os seus pecados, Ele te perdoa dos seus pecados e você participa da ceia. Então, essa questão de disciplina, uma disciplina, você não pode participar da ceia. Isso é antibíblico, isso não é bíblico. Nenhum homem pode te impedir de participar da ceia, porque a mesa é para os filhos e ninguém pode falar que tu não é filho de Deus. Então, ninguém pode te impedir a participar do memorial de Cristo. É para todos que são filhos. Só que isso foi ensinado. Para quê? Para um aprisionamento, para uma forma de manipulação, manipular as pessoas. E precisamos entender que precisamos ter comunhão com Cristo. E o memorial celebra essa comunhão que temos com Cristo, reconhecendo o sacrifício dele na cruz. E quando nós devemos examinar, né, para não beber indignamente, né, porque também nós não discernimos o corpo. Nossa vida hoje é mais individual, egoísta, do que nós preocupamos com o nosso próximo, que foi o que Deus ele nos direcionou. Amemos o nosso próximo, amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, esse é o problema, mas essa também é a solução. Eu creio que nesse tempo estamos voltando à origem de todas as coisas. Precisamos voltar para a palavra de Deus, para cumprir o propósito dele e viver o memorial. E o memorial tem um apontamento profético para o grande banquete que nós vamos participar ao lado de Jesus. Amém? Senhor, toma nossas vidas, Senhor. Nessa manhã, nesse momento, nos ajuda a cumprir o teu propósito, nos ajuda a obedecer, nos ajuda, Senhor Deus, a escutar a sua voz, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a participarmos desse memorial, entendendo que é uma preparação de um grande banquete que o Senhor está preparando para nós.
Senhor, eu te agradeço, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, continua nos direcionando, para que possamos naquele grande dia estar contigo. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom.